Neste vídeo, veremos cada um dos passos do processo de modelagem em dinâmica de sistemas, o que representam e como devem ser realizados. Vamos usar a proposta do processo do Ford, onde o autor apresenta 8 etapas na forma de ciclo. A primeira etapa, representada pela letra A, e se refere a conhecer o sistema. Isto implica em buscar informações que sejam acadêmicas ou que sejam da situação real para poder entender melhor o sistema e o próprio problema. Em dinâmica de sistemas, costuma-se dizer que esta é a etapa que deve demorar proporcionalmente mais tempo com relação às outras. Uma boa definição do problema ajudará a que as outras etapas sejam realizadas de melhor forma. A segunda etapa é representada pela letra B e se refere a ser específico com relação ao problema dinâmico. Isto é, uma vez entendido o sistema, a etapa A, devemos procurar por um problema que tenha características temporais, ou seja, que seja dinâmico. Exemplos podem ser a queda da produção nos últimos meses, o aumento das vendas dos últimos anos, o crescimento de contágios nas últimas semanas, etc. De forma geral, qualquer problema que nos depararmos pode ser convertido a problema dinâmico, desde que se inclua o contexto temporal, ou seja, uma unidade de tempo como dias, meses, etc. A terceira etapa é representada pela letra C e se refere a construir o primeiro modelo na linguagem de estoques e fluxos. Este modelo não precisa ser complexo, pois é a versão inicial que será modificada e ampliada à medida que avançamos para as etapas posteriores. A quarta etapa é representada pela letra D e se refere a construir o diagrama de laços causais, também conhecido como CLD pelas siglas em inglês. Este diagrama é uma versão qualitativa que ajuda a identificar os principais ciclos de retroalimentação que afetam a dinâmica do sistema. Nota, esta etapa não terá ligação direta com as próximas, porém, é sempre importante para poder entender como o sistema de interesse funciona e pode levar a, por exemplo, alterar o modelo de estoque e fluxo, retornando à etapa B. A quinta etapa é representada pela letra E e se refere a estimar parâmetros, ou seja, valores numéricos, para cada elemento importante do modelo de etapa C. A estimação pode ser a partir da coleta de dados primários ou secundários. Esses valores numéricos serão logo alimentados no modelo para que o mesmo possa rodar e gerar as simulações. A sexta etapa é representada pela letra R e se refere a rodar o modelo e ajustá-lo, por exemplo, refinando os valores dos parâmetros ou incluindo novas variáveis ou excluindo variáveis existentes. A sétima etapa é representada pela letra S e se refere a realizar simulações de teste para verificar a sensibilidade do modelo a variações de valores, parâmetros ou variáveis, bem como para identificar se o comportamento da simulação é decorrente de uma falha na sua construção ou se de fato é decorrente da estrutura real do sistema em estudo. Por fim, a última etapa se representa pela letra T e tem como objetivo a realização de um novo conjunto de simulações com o modelo, mas desta vez alterando ou testando variáveis significativas para que se acredita possa resolver o problema dinâmico. Então, vamos partir para explicar brevemente cada uma das etapas, começando pela etapa A. Na etapa A, é necessário inicialmente familiarizar-se com o problema. Ou seja, o problema deve ser dinâmico. Deve mostrar algum comportamento variável
ao longo do tempo considerado. Com as soluções prévias, devemos procurar, então, por políticas implementadas ou decisões implementadas previamente e por quais razões se levaram a esse fracasso. Deve-se questionar se um modelo de dinâmica de sistemas pode, de fato, trazer insights adicionais. E com os modelos, precisamos estudar as ferramentas e os modelos quantitativos que já foram utilizados e sobre suas vantagens e desvantagens. Na próxima etapa, na etapa B, lidaremos com o problema dinâmico. O problema dinâmico deve ser específico, ou seja, devemos escolher apenas um único problema dinâmico. É importante sempre realizar desenhos ou figuras, usando no eixo X o tempo e no eixo Y uma variável importante. Esse desenho ou esse gráfico será chamado de modo de referência. E logo utilizaremos esse modo de referência como uma representação sintética do problema. Devemos pensar que uma chamada hipótese dinâmica está por trás desse comportamento, desse modo de referência, e, portanto, esse será o objetivo de nosso modelo, tentar comprovar ou não se a hipótese dinâmica é correta. Existem vários tipos de modos de referência, mas em grande parte podem ser classificados em apenas 6 tipos, ou uma combinação deles. O seu trabalho é tentar identificar um dos 6 tipos de modos de referência que melhor se adequem ou assemelhem ao problema dinâmico escolhido. Nota: lembre-se que no eixo X sempre consideramos o tempo, seja dias, semanas, anos, para os modos de referência. Temos aqui alguns exemplos de modos de referência. Por exemplo, no lado esquerdo, um gráfico que representa meses de um determinado ano no eixo X e produção de peças por 1000 unidades no eixo Y. E temos duas curvas que representam produto A, produto B. Já no gráfico da direita, temos um eixo X que representa anos e um eixo Y que representa milhões de barris de petróleo por dia, também representando duas curvas. O propósito desta etapa é observar os dados, então, históricos e tentar identificar em que tipo de modo de referência daqueles apresentados anteriormente se encaixaria esse modo de referência dos nossos dados históricos. Temos mais exemplos. O gráfico da esquerda representando devoluções de produtos numa escala de anos e o gráfico da direita representando o preço de algum determinado produto, variando por semanas. Uma vez que desenhamos o nosso modo de referência e o classificamos em alguma das categorias de modos genéricos, partimos para a proposição inicial de uma possível explicação do comportamento problemático que estamos observando. A esta possível explicação chamaremos de hipótese dinâmica. Ela nos ajudará a escolher o que incluir e o que não no modelo de simulação. Por exemplo, variáveis importantes e diretamente relacionadas versus outras variáveis menos importantes ou muito indiretas. Para isto, vamos usar sempre uma visão endógena do problema. Isto é, iremos incluir as variáveis importantes que acreditamos causam o comportamento problemático e, por sua vez, incluiremos as variáveis que as afetam. Nesta etapa, podem ser usadas várias ferramentas para facilitar o processo, como o uso de diagramas, brainstorming, etc. Agora vamos entrar para a etapa C, que é a construção do modelo de simulação.
onde iremos construir o primeiro modelo com a linguagem de estoques e fluxos. A regra é: comece sempre com um modelo mais simples e o mais rápido possível. Não deixe essa construção para depois. Nos modelos de estoques e fluxos, evidentemente, esses dois elementos são os mais importantes. É uma forma de representar a realidade, ou especificamente o problema dinâmico. É um conjunto de estoques, sejam eles representando a acumulação de alguma quantidade, tanto material como produtos numa linha de produção, pessoas numa fila de supermercado, CO2 na atmosfera, como imaterial, como a capacidade instalada de geração de energia ou estresse acumulado. Os fluxos definem o estado ou nível dos estoques, pois são eles que alimentam ou drenam os estoques. Quando o fluxo de entrada é maior que o de saída, o estoque crescerá. Quando o fluxo de saída é maior, o estoque será drenado. E quando os fluxos forem iguais, o estoque permanecerá no mesmo nível. Os fluxos também podem ser considerados como as variáveis independentes do modelo. Já os estoques seriam as variáveis dependentes. Isso significa que poderemos manipular os fluxos para observar os efeitos no estoque. Exemplos podem ser a taxa de produção de uma empresa, na qual essa taxa é controlada pelo setor de produção, com base na previsão da demanda, estoque do produto acabado, etc. Temos também a taxa de contágios, que pode ser controlada, pelo menos indiretamente, por medidas de distanciamento social ou lockdown. A vazão do reservatório, o número de nascimentos e mortes, esses últimos talvez não necessariamente controlados de forma direta, mas que de qualquer forma dependem de políticas públicas e, portanto, do controle do Estado. Esta figura retrata a inter-relação entre estoques e fluxos de forma intuitiva. Na figura, observamos uma banheira com água, dependendo das velocidades de entrada e saída, a torneira e o ralo. Dependendo dessa velocidade, o nível da água chegará a um determinado estado futuro. Banheira enchendo, banheira vazando ou banheira com nível permanente. Adicionalmente, a interpretação intuitiva, que seria um recipiente, uma banheira enchendo de água, temos a interpretação matemática, onde o nível de água na banheira, neste exemplo, o estoque V na figura da direita, é a integral do fluxo, e, por sua vez, o fluxo Q é a derivada do estoque V. Esta linguagem matemática é a que é usada pelo software de simulação de dinâmica de sistemas por trás do usuário. Vamos ver agora alguns exemplos de modelos de estoques e fluxos. Neste primeiro exemplo, vemos a relação entre a população, pode ser população de alguma determinada espécie, de animal, ou até uma população humana, que seria representada pelo estoque, e os fluxos de entrada e saída, de forma simplificada, representariam a taxa de nascimentos, por exemplo, os nascimentos por ano dessa população, e a taxa de mortes, o número de mortes por ano. Neste outro exemplo, vemos que o estoque agora representa um número ou quantidade de funcionários de uma empresa, número de trabalhadores de uma empresa. O número de trabalhadores cresce por meio de uma taxa de contratações. À medida que essa taxa de contratações aumenta, aumentará o número de funcionários. Mas o número de funcionários também diminui por meio de duas taxas, representadas aqui como a taxa de demissões e a taxa de desligamentos voluntários. Note que neste exemplo temos dois fluxos de saída. Os modelos de estoque e fluxo permitem a inclusão de qualquer número de fluxos de entrada e saída. Já neste exemplo, vemos o estoque preço do produto como dependente dos custos de produção. Note que neste caso, o fluxo tem setas nos dois lados,
representando que o fluxo pode ser tanto de entrada, aumentando o preço, quanto de saída, diminuindo o preço. E neste último exemplo, o lucro de uma empresa é representado por um estoque, que de forma simplificada depende apenas do faturamento, um fluxo de entrada, e das despesas, fluxo de saída. Note que neste exemplo as despesas estão agregadas num único fluxo. Se for necessário, o modelador pode decidir em desagregar o fluxo, dependendo do tipo de despesa, para vários fluxos, como custos fixos, custos variáveis e outros. Agora entramos para a etapa D, que se refere à construção do diagrama de laços causais. Este diagrama representa os principais laços ou ciclos de feedback, de retroalimentação do sistema, sendo que existem dois tipos desses ciclos. O ciclo positivo, ou também conhecido como de reforço, denotado pela letra R, e o ciclo negativo, também conhecido como de balanço ou balanceamento, denotado pela letra B. Em uma aula futura, iremos estudar mais a fundo a notação e lógica de construção destes diagramas. Por enquanto, vejamos alguns exemplos. Neste primeiro exemplo, vemos dois ciclos, um de reforço e um de balanceamento. A ideia destes diagramas é demonstrar qualitativamente como vários laços ou ciclos interagem, provocando a dinâmica que é observada no sistema. O ciclo R da direita, que seria um ciclo positivo de reforço, incrementa a base instalada de clientes por meio das pessoas comprando produtos. Por sua vez, essa base instalada cresce e, à medida que ela cresce, incrementa também o número de futuros clientes potenciais atingidos pelas novas campanhas publicitárias, incrementando ainda mais o número de pessoas que compram o produto. Então, é um ciclo positivo ou de reforço, porque cada uma dessas variáveis reforça o efeito da anterior. Já o ciclo B da esquerda é um ciclo de balanceamento, porque ele relaciona o número de pessoas comprando os produtos com uma redução do total de clientes potenciais. Note o signo menos na seta correspondente. Esse sinal menos significa que há uma relação inversa. Quanto mais pessoas compram um produto, menos clientes potenciais. Por quê? Porque estamos assumindo, neste caso simplificado, que esse tamanho de mercado, essa outra variável, tamanho de mercado, é constante. Então, à medida que mais pessoas compram o produto, menos pessoas sem comprar o produto existirão, que seriam os clientes potenciais, considerando que o tamanho do mercado, que o mercado o tamanho é fixo. Então, por isso que existe uma relação inversamente proporcional. Se em algum momento todas as pessoas do mercado comprarem um produto, o número de clientes potenciais será zero. Neste outro exemplo, vemos dois ciclos de balanceamento interagindo entre si. Note que no caso de CLD, podemos ter quantos ciclos a gente quiser de ambos os tipos interagindo. O importante é sempre tentar encontrar ciclos, ou seja, relações entre as variáveis que provoquem um fechamento dos laços causais para que a gente possa observar essas relações de retroalimentação. Partindo para a próxima etapa, temos a etapa E. Nesta etapa, retomamos o modelo de estoque fluxo da etapa C, com as possíveis melhorias que vieram da etapa D. Aqui, cada elemento do modelo ganha um valor numérico, de forma a viabilizar a simulação usando o software de dinâmica de sistemas. Retornando ao modelo que vimos anteriormente, as taxas de nascimentos e mortes precisam ser informadas. Lembre que os fluxos são as variáveis dependentes, para que o modelo consiga calcular o valor do estoque. Matematicamente, o software irá calcular a integral da população
com base nos valores dos fluxos de nascimentos e mortes que nós devemos alimentar. Existem várias fontes de dados que podemos usar para alimentar os modelos, que vão desde as mais precisas, leis físicas, ou, por exemplo, regressões estatísticas, até as menos precisas, coletadas a partir de entrevistas. Todas essas fontes podem ser usadas. Na próxima etapa, R, iremos rodar o modelo. Nesta etapa, o objetivo é conseguir reproduzir o modo de referência visto anteriormente. Em outras palavras, o modelo deve reproduzir um comportamento similar, como na figura da direita, onde os dados históricos são representados em azul e a simulação em vermelho. Embora o modelo não seja perfeitamente ajustado aos dados históricos a cada ponto, a cada dado histórico desse período, ele é bastante similar e acompanha os principais altos e baixos dos dados históricos. À medida que o modelo ficar mais sofisticado, por exemplo, incluindo mais estoques ou desagregando mais fluxos, o modelo irá se aproximando mais ao modo de referência. Na próxima etapa, S, iremos verificar a consistência do modelo. Esta etapa S, então, se refere à análise de sensibilidade, que significa rodar o modelo várias vezes e gerar várias simulações, variando os valores dos parâmetros. Qual é o propósito? É descobrir quão sensível é o modelo a certos parâmetros e por quê. Pode ser que o modelo seja sensível a alguns parâmetros porque o modelo está mal construído. Ou pode ser que essa sensibilidade reflita uma característica do sistema real. No primeiro caso, deveremos então retomar a etapa de construção do modelo, revisitar os parâmetros na etapa de estimação de parâmetros, verificar novamente o ciclo de laços causais para tentar identificar onde que poderíamos melhorar a estrutura do nosso modelo. Já no segundo caso, essa confirmação da análise de sensibilidade nos ajudaria, então, a ter mais confiança de que o nosso modelo pode ser usado para tomada de decisão. E como que é realizada a análise de sensibilidade? A partir da modificação manual, ou, no caso dos softwares mais modernos, a modificação automática de valores desses parâmetros. Existem vários métodos que os softwares modernos utilizam. Por fim, na última etapa, iremos rodar novamente o modelo, mas desta vez para produzir os cenários que nos interessam. A esta última etapa, podemos também chamar como análise de políticas, ou análise das decisões. E nesta etapa final, vamos rodar o modelo várias vezes, variando novamente valores dos parâmetros, só que neste caso, valores de parâmetros que representam políticas ou que representam variáveis de interesse para tentar solucionar o nosso problema dinâmico. O propósito é descobrir quais dessas mudanças podem levar a um melhor resultado ou à eliminação desse problema dinâmico. Da mesma forma que na fase anterior, isso pode ser realizado de forma manual, modificando manualmente os valores desses parâmetros do modelo. Ou o software moderno também possibilita a oportunidade de alterar esses valores de uma forma mais automatizada. Por fim, qual a diferença entre análise de sensibilidade, a etapa anterior, e esta etapa, análise de políticas? A diferença está em que na análise de sensibilidade se modificam parâmetros que não estão sob o controle do gestor ou sob o controle daquela parte interessada pela resolução do problema. Por exemplo, a taxa de nascimentos no modelo populacional é decorrente de uma série de políticas públicas, só que de uma maneira
tão aberta que não poderíamos influenciar diretamente uma delas para saber qual seria o resultado. Já no caso da análise de políticas, a modificação também se dá nos parâmetros, só que em parâmetros que podem ser alterados no mundo real de forma direta pelo gestor ou por essa parte interessada. Então, se estamos falando do mesmo modelo populacional, né, um parâmetro de política seria, por exemplo, aumentar o investimento no sistema público de saúde, né? E isso pode levar a uma melhor saúde da população, que no longo prazo pode levar a uma maior taxa de natalidade, por exemplo. Bem, com isso terminamos a explicação sobre o ciclo de modelagem. Obrigado.